O octógono da vida é um diagrama que a gente desenvolveu, onde você é convidado a definir o seu estágio de plenitude, que varia de 1 a 10, ok? Em 8 aspectos que nós consideramos vitais para o desenvolvimento da plenitude. Certo, Mar? Então, você aí, você que está nos assistindo, pode fazer comentários aqui, tá bom? Pode escrever aqui para a gente. E você que está no Facebook pode comentar, você que está no LinkedIn pode comentar, e você que está no YouTube pode comentar também. Opa, temos aqui, olha quem está aqui, acho que é a Ian. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Então, o que você tende a fazer? Se você tem objetivos, propósitos bem definidos, em áreas da vida que não sejam nas 8 vertentes do octógono da vida, você tem uma lacuna de desenvolvimento do seu plano de vida. Então, nós defendemos que você tem que ter... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vou pegar aqui uma canetinha para poder escrever aqui. Estão vendo aí a canetita? Canetita. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira vertente. Dá para ver aí? Dá. Eu fiz uma porcariazinha aqui. Aqui eu tenho aqui a vertente intelectualidade. Então, em tese, o que você tem que fazer? Você tem que definir como é que está, em que nível você está de 1 até 10 em relação à intelectualidade e formação acadêmica. Então, na verdade, em qual grau você se enxerga no desenvolvimento da sua intelectualidade cognitiva, conexa a conhecimentos de maneira ampla. Considerar aqui, nessa avaliação, né, as lacunas que você ainda tem sob o ponto de vista das formações acadêmicas, quais formações você não teve, quais os conhecimentos que você ainda não tem, para definir isso. Então, vamos imaginar aqui que você entenda que você está aqui, com relação a isso aqui, eu estou no nível 5, vai. Estou no nível 5, tá vendo aqui? Estou botando uma bolinha aqui, nível 5. Então, você tem muita coisa a desenvolver. Você, na sua opinião, tem bastante lacunas em relação a essa vertente, intelectualidade e formação acadêmica. E né, a ideia é que você vá preenchendo esse diagrama, colocando um pontinho em cada escala, e depois você vai juntar isso, você vai ter a área da sua plenitude. Ok? Então, por exemplo, essa é a primeira vertente, né? São 8 vertentes. A primeira vertente é intelectualidade e formação acadêmica. Como é que você está nesse nível? Como é que você se vê nesse nível? Eu vou falando uma, você vai falando outra, tá bom? Beleza. Agora, a gente pede para as pessoas se autoavaliarem em relação a relacionamento familiar. Como é que está o seu relacionamento familiar? Explica aí, Mar. Na verdade, o relacionamento familiar é em qual grau você se enxerga na relação com os seus familiares mais próximos aqui, né? Mãe, pai, irmãos, filhos, avós. Aqui não tem cunhada. Realmente os mais próximos, os mais afetivos, os que têm mais laço de relacionamento. Não vale aqui marido e mulher, nem filhos, ok? Não nem vale. Cunhado, nem nada. São os mais próximos. Filhos vale, perdão. Filhos sim. Filhas também, avós. Qualquer tipo de parentesco que não seja a esposa nem o marido. Aí a gente fala parentesco sem ser agregado, parentesco de fato. Então, okay. Os mais próximos de você, como que você está em relação a isso? Um exemplo que eu costumo dar assim, o quanto você está com a sua família, o quanto você visita a sua família, o quanto a sua família é unida, o quanto ela é desunida, então tudo vale aqui. Vamos imaginar, e é a sua relação, não é a família, né? É você com eles, tá? Você em relação a eles, não é... Porque tem gente que fala, não, mas a minha família é uma bagunça. Eu falei, não estou perguntando da sua família, estou perguntando de você em relação a ela. Como você então, aqui, ó. Ah, meu Deus, desculpa. Vamos imaginar que você colocou... Perdão. Você colocou 5 na vertente intelectualidade e formação acadêmica, então falta muita coisa. E você colocou 3 na questão familiar. Quer dizer, a minha relação com a minha família é muito capenga, eu visito muito pouca gente, nossas relações são muito esporádicas, não tem muito contato. Então, vamos dar o exemplo aí de 3, tá? Claro que a gente mentora isso, ajuda a pessoa a preencher isso, né? Aqui, só para dar um overview, né? Agora, com relação à saúde física, como é que você está com relação à saúde física? Então, saúde física, em que grau você se enxerga em relação ao estado de saúde física?
considerando as doenças que você tem, os remédios que você toma, com os diversos níveis de gravidade, sua condição o seu condicionamento físico, de forma global, as obesidades, os vícios que você tem. Então, por exemplo, isso aqui no passado eu estava muito pior do que eu estou hoje. Hoje eu me considero muito melhor. Então, vamos imaginar que aqui que eu esteja no 6, vai. Tá? Veja, se você colocar no 10, significa que você se entende nada a melhorar nesse aspecto, certo? Então é raro você colocar no 10. Mas eu coloquei no 6. Saúde física é a terceira vertente do octógono da vida, tá bom? A quarta vertente, qual seria, Má? A situação financeira. Essa pega em muita gente. A situação financeira pega em todos nós. Quando mexe com o bolso, não tem jeito. Aqui a gente fala o seguinte: quando você considera a situação financeira, para você também incluir os seus principais dependentes aqui, né? Da sua esposa, seus filhos, quem é dependente de você. De repente você tem uma mãe que é dependente de você, de repente você tem um irmão que é dependente de você. Considerar aqui os níveis que você tem de endividamento, os níveis de inadimplência, caso você tenha, o seu comprometimento com a renda que você recebe, a sua renda principal, ou se você tem uma renda extra, porque se você perde a principal, você tem uma extra para sobreviver. Como que você gasta esse dinheiro, como que você investe esse dinheiro, como que você economiza esse dinheiro, como você não faz nenhuma dessas coisas que eu falei. Então, aqui você tem que colocar tudo no papel. Sabe aquele dinheirinho que você gasta na padoca e não organiza? Você tem que pensar nele também. É isso. E nesse caso aqui, a gente instrui que a pessoa leia a Lei do Dinheiro do nosso livro As 30 Leis do Litio, porque lá explica o conceito de ganhar, o conceito de gastar, o conceito de investir, o conceito de economizar, à luz desse... O conceito de doar também. Vamos imaginar que você esteja... financeiramente, eu esteja no 2. Está bem desgraçada aqui minha vida financeira, queria estar bem melhor. E os cartões estão tudo estourado e tal. Colocou no 2 aqui, ok? Aí, relacionamento afetivo. Agora sim, relacionamento afetivo significa a forma pela qual você convive com a pessoa com quem você divide afeto. Em qual grau você se enxerga em relação à plenitude com seu parceiro ou parceira? Com o seu amor. Marido, namorado, noivo. Considere aqui o sentimento de amor que você sente por essa pessoa, e não apenas o hábito de ficar ou o conforto de ficar, né? E as questões de estar ou não resolvido com a sua sexualidade. Então, aqui sim você está falando em que nível você está, da relação afetiva que você tem com a sua namorada, com o seu namorado, seja homofóbico, ou homossexual, ou heterossexual, não interessa, tá? Desculpa, é homossexual e heterossexual, e a relação da sua sexualidade. Vamos lá, aqui nesse aspecto aqui, eu estou bem, eu estou no 8 aqui, tá bom? Me sinto muito bem nesse aspecto. Por exemplo, né? Estou dando só um exemplo aqui. Aí você liga aqui também, fiz uma linhazinha bem meia boca aqui, mas já dá para ter uma ideia aqui. Ok? Então nós já perpassamos aqui. Isso não é tão rápido assim, né? Como a gente está falando. Você vai pensar para fazer isso. Você tem toda uma estrutura de mentoria que a gente faz para você preencher isso com o máximo de precisão possível. Tá? Mas o dia de hoje aqui é para você começar a pensar sobre isso. E aí vem a situação que te dá dinheiro, né? A situação profissional. E como que você se enxerga em relação à plenitude, em relação a esta área? Você acha que você está dando certo? Você acha que você não está dando certo? Você acha que o lugar que você está, você odeia trabalhar, mas você só está lá porque você precisa do dinheiro? Você gostaria de empreender, mas não tem coragem? Você realmente quer empreender, mas está todo mundo contra você? Você já começou a empreender mesmo trabalhando? Então, você tem que pensar em todos os leques possíveis e imagináveis em relação à sua situação profissional. Você está há 25 anos na empresa, não saiu do mesmo lugar, então é o momento de você pensar sobre isso. Nesse caso, vamos imaginar que você esteja aqui, situação profissional, poxa, eu não estou... Se você está bem financeiramente e não profissional, pode ser que você esteja muito bem financeiramente, mas você não gosta de fazer aquilo que você faz. Então, nesse aspecto, pode ser. Ou pode ser que você esteja muito bem profissionalmente, mas não ganha dinheiro com isso, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, situação profissional, eu estou aqui no 8 aqui também. Então, me sinto muito bem aqui. Acho que está bem bacana. No meu exemplo aqui, que é um exemplo hipotético, não é um exemplo real, eu estou muito bem com a minha profissão, mas ela não está dando muito certo financeiramente aqui, tá certo? Só para dar um exemplinho aqui, tá bom? Eu ligo aqui de novo isso aqui. Não dá para fazer muito retinho, mas tá dando para ver aí, né? Tá. Agora, vamos ver relacionamento interpessoal.
Interpessoal. Aqui, a ideia é perceber... Lembra, os relacionamentos familiares é a relação que você tem com os seus familiares. O relacionamento afetivo é a relação que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira. E agora, relacionamento interpessoal é a relação que você tem com seus amigos, com as pessoas de relacionamentos sociais mais próximos, amigos de trabalho, colegas mais antigos, colegas recentes, grupos religiosos entra aqui. Aqui entra a espiritualidade em algum grau, né? Porque nós não temos uma vertente de espiritualidade. Não. Okay? Ela pode estar dispersa em intelectualidade, em relacionamentos interpessoais. Outros grupos diversos, tribos das quais vocês participam e demais parentes mais longínquos, ok? Então, veja, separe o relacionamento familiar com o relacionamento interpessoal. O interpessoal é extra-família, ok? E nesse sentido aqui, eu queria ver muito mais amigos do que eu vejo. Então, eu vou botar aqui no 5, aqui, por exemplo. Tá bom? E aí você faz a ligação aqui, estamos quase chegando lá, né? Estamos quase chegando lá. Por último, uma das circunstâncias lá descritas na Lei do Dinheiro é a atividade filantrópica. Aqui também muita gente que vai misturar essa vertente com circunstâncias de espiritualidade. Mas explica isso. Nessa vertente aí, o que a gente diz aqui é o quanto você pode se dedicar ao outro, ou com dinheiro, ou com tempo, ou com atenção, ou seja lá da forma que você... Por mais que você não concorde com essas atividades finais, eu não concordo com filantropia. Isso aqui é muito além da filantropia. É assim, o quanto daquilo que você sabe, ou do quanto daquilo que você tem, você poderia... Não é doar, né? Pode ser, na Lei do Dinheiro a gente fala doar, mas se dedicar a algo ou a alguém. Um exemplo que eu dou aqui, eu tenho milhares de atividades, né? E eu separo notas fiscais paulistas para uma ONG aqui de Santos. Então, putz, mas se ainda tem tempo? A gente, quando quer, faz o tempo. É uma coisa que não... É só o que eu não ajudo financeiramente, mas é uma causa que eu gosto, que são dos animais. E eu sento aqui à noite, 1 horinha da noite ou meia hora da noite, é um tempo que eu reservo para ajudar a esta causa. Então, assim, o quanto você tem... Não fazia nada... essa é uma que eu encontrei que eu posso fazer e que eu consigo encaixar no meio das minhas atividades por enquanto. Só para um exemplo para elucidar aqui. Então, vamos imaginar que na atividade filantrópica, bicho, aqui eu estou mal, aqui eu estou no 1 aqui. Faço nada disso, estou bem capenga nisso aqui. Vou botar aqui no 1, tá bom? Mariana, então você liga isso aqui até aqui e você vai ligar isso aqui até aqui. Pronto. Se a gente pudesse aí fazer... a sua teia de aranha. A sua teia de aranha, né? O seu radar aqui. Se a gente pudesse começar a pintar isso aqui tudo, ó. Pintar toda essa área aqui, saiu um pouquinho lá. Toda essa área aqui, o que a gente tem? Isso aqui dá para calcular por diferencial integral, né? Vai ser um pouquinho mais de matemática. A gente pode calcular, se isso aqui você faz numa planilha de Excel, você pode calcular essa área aqui. Ok? Pode calcular essa área. Essa área... Uma pessoa que fez e mandou para nós, foi bem legal. A gente tem até isso aqui para contribuir com os nossos mentorados aqui. O que a gente quer mostrar aí? Esse é o seu nível de plenitude. É uma métrica. Quanto maior for essa área, maior será a proximidade do estágio máximo da plenitude.